Bom, vamos ver volume de sólidos de revolução pelo método dos discos. Para isso, a gente vai relembrar o que nós vimos anteriormente a respeito de área compreendida entre o gráfico de uma função e o eixo das abscissas no intervalo de A até B. Então aqui, ó, é relembrando área. Porque a matéria nova é volume, né? Primeiro a gente vai relembrar a área. Então vamos imaginar o seguinte, vou fazer aqui uma curva. A gente quer calcular a área compreendida entre essa curva, o eixo das abscissas do A até o B, tinha uma função y igual a f de x, e aí a gente já viu isso, né? A gente pega esse intervalo e a gente subdivide esse intervalo em vários intervalinhos de comprimento ΔX. E aí a gente aproxima a área em questão para a soma das áreas de retângulos que ficam determinados aqui, olha. Digamos que cada intervalo desse tem comprimento ΔX, e aí a gente aproxima para a soma das áreas desses retângulos. Claro que existe um erro, mas esse erro é tão menor quanto maior a quantidade de subintervalos. À medida que a gente faz o ΔX tender a zero, que é o mesmo que dizer que a quantidade de subintervalos, quer dizer, que o número dessa partição tende a infinito, então a soma das áreas desses retângulos tende à área que a gente está procurando. E lembrando o seguinte, a área de cada retângulo desse aqui, ele é a base, que é ΔX, vezes a altura, que é o y, que é f de x. Então a área de cada retângulo desse é da forma f de x vezes ΔX. Quando a gente faz ΔX tender a zero, então ele vira um dx. E aí a gente faz o somatório das áreas dos retângulos. O somatório das áreas dos retângulos com ΔX tendendo a zero vira a integral definida de A até B de f de x, que é a altura de cada retângulo, vezes dx, que é a base de cada retângulo. Essa vai ser a área, desde que a função seja toda ela não negativa nesse intervalo. Bom, o que a gente vai fazer para encontrar o volume é um raciocínio análogo a isso. Mas vamos lá, desde o início. Qual é a situação aqui? A gente tem uma região R plana, tá aqui a região R, que ela vai girar em torno de uma reta L. Quando essa região R gira em torno dessa reta L, ela gera esse sólido de revolução. Quer dizer, aquela região, aqui está meio fora de escala, mas enfim, aquela região seria isso aqui, ó. Essa região aqui que girou e aí formou esse sólido de revolução. Certo? É importante que você consiga ver que isso aqui, quando a gente gira em torno dessa reta, isso aqui vai dar uma coisa assim. Isso aqui vai dar um sólido de revolução, parecido com isso. Mas eu vou até apagar ali porque ficou muito feio, né? Só para você entender. Então, foi essa região que girou e formou esse sólido à direita. Bom, e a gente quer calcular o volume dela. Aí que a gente vai fazer um raciocínio análogo ao raciocínio feito aqui para calcular essa área. Bom, para a gente calcular esse volume, olha, seja f uma função contínua no intervalo AB, tá aqui. Sendo que essa função é sempre não negativa, conforme tinha que acontecer lá para calcular a área. O x está compreendido entre A e B. Considere o conjunto A delimitado pelo eixo x, o gráfico da função e as retas x igual a b. Ou seja, o conjunto A aqui é essa região. Seja B o sólido obtido através da rotação do conjunto A, quer dizer, dessa região, em torno do eixo x. Quando a gente pega essa região e gira em torno do eixo x, a gente gera esse sólido aqui à direita.
considerando uma partição P do intervalo AB. Então, a gente vai dividir esse intervalo em N partes, tal que o primeiro, o x0 coincide com A e o último xn coincide com B. Então, essa situação aqui, ó. Aqui está essa curva, tá ela aqui. A gente pegou esse intervalo de A até B e subdividiu em N partes. Cada partezinha dessa vai ter comprimento ΔX. E aí, o que a gente faz? A gente faz... Opa, desceu demais. A gente faz cada... Peraí, que desceu tudo. Bom, então o que vai acontecer? Cada comprimentozinho desse aqui vai ter comprimento ΔX. E aí, quando a gente vai aproximar cada parte dessa aqui para um retângulo, conforme a gente fez lá no cálculo da área. Só que agora esse retângulo vai girar em torno do eixo X. E quando esse retângulo girar em torno do eixo X, a gente vai ter um cilindro. Ó, pensa esse retângulo aqui girando em torno do eixo X. Deixa eu colocar isso aqui em outra cor. A gente vai ter... Vou jogar aqui para baixo. E aí, ó, esse ponto girou, então esse ponto descreveu uma circunferência. Esse ponto aqui também girou e também descreveu uma mesma circunferência. Então aqui, ó, eu fico com um cilindro. Tá vendo? Um cilindro, que é como se ele estivesse deitado. Quer dizer, o eixo de simetria dele é horizontal. Tá vendo? Eu tenho um cilindro aqui. Cilindro esse cujo volume é área da base, onde quem é a base dele? A base dele é esse círculo aqui, ó, que foi descrito por um ponto aqui. Então, o volume desse cilindro vai ser a área da base vezes a altura dele. Onde a altura dele é isso aqui, ó. Só que isso aqui é o quê? Isso aqui nada mais é do que um ΔX. Então, a gente tem a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura dele, que é ΔX. Só que o r, por sua vez, ó, o r é isso aqui. Isso aqui nada mais é do que o y desse ponto, que nada mais é do que f de x. Ou seja, o raio desse círculo é f de x. Então, substituindo, fica π vezes f de x ao quadrado vezes ΔX. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso para todos os retângulos. E aí, vai estar cometendo um erro grande. Mas quando a gente faz esse ΔX tender a zero, ele vira um dx. E aí a gente faz o somatório dos volumes desses cilindros. Então, o somatório dos volumes dos cilindros vai ser a integral de A até B de π vezes f de x ao quadrado dx. Só que o π é uma constante, então ele pode sair do integrando. Então, fica π vezes a integral de A até B de f de x ao quadrado dx. Essa é a fórmula para a gente calcular o volume. Vamos assinalar. Bom, é que está descrito isso, tem essa demonstração. Então, a gente chega aqui na nossa fórmula. Aqui eu faço um outro desenho, ó, para você enxergar isso melhor. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui, essa região vai girar em torno do eixo X. E aí você precisa enxergar que vai dar isso aqui, quando girar. Aquilo que eu falei foi cada disquinho desse aqui, por isso que também é chamado método dos discos.
foi cada disco desse aqui que a gente está fazendo como se fosse um cilindrozinho de altura, ó, ΔX. Essa altura aqui é um ΔX, que quando ele tende a zero, ele vira um dx. Isso aqui é o raio da base. O raio da base é o y, que é f de x. Então, uma diferencial de volume, quer dizer, cada volumezinho desse vai ser πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é dx. E aí ficou, substituímos o r por f de x, e aí o volume total vai ser o somatório desses volumes. Para fazer o somatório, a gente integra. E aí a gente chega na fórmula que nós chegamos lá em cima. Esse é o desenho, tá vendo? A aproximação, cada retângulo desse gera um cilindro desse aqui. E aí tem todo esse erro aqui, ó, que está aqui em amarelo. Só que à medida que a gente faz a altura desse cilindro tender a zero, aí esse erro é minimizado. Então, por exemplo, eu quero, usando o método disco circular, calcular o volume do sólido gerado pela revolução da região sob a função y igual a f de x, que é x ao cubo, no intervalo de 1 a 2. Aqui, na verdade, só faltou dizer gerado pela revolução dessa região em torno de quem? Aqui é em torno do eixo x. Depois a gente vai ver que a gente também pode gerar em torno do eixo y. E aí, olha, a função y igual a x ao quadrado, seu gráfico, ele é assim, perdão, y igual a x ao cubo. Só que a gente quer só no intervalo de 1 a 2. Então, de 1 até 2. O 1 tem como imagem 1 e o 2 tem como imagem 8. Porque 2 ao cubo dá 8. Então, a gente quer gerar só esse pedaço aqui em torno do eixo x. Quando a gente gerar esse pedaço aqui em torno do eixo x, ó, vai dar uma coisa desse tipo. Vai dar isso aqui. E aí a gente faz o quê? É como se a gente fatiasse isso aqui. A gente fatia isso em discos, quer dizer, em cilindros. Logo, esse volume vai ser igual a π vezes a integral de 1 até 2, que é o meu intervalo, de f de x, que é x elevado ao cubo, f de x elevado ao quadrado, dx. Aí isso fica π vezes integral de 1 a 2, x ao cubo elevado ao quadrado, a gente repete a base, de 1 a 2. A gente repete a base e multiplica os expoentes, então fica x a sexta dx. Aí repito π, integral de x a sexta é x a sétima sobre 7, com o x variando de 1 a 2. Daí vou substituir o valor superior, né, que é o 2. Então vai ficar 2 a sétima sobre 7. 2 a sétima é 128 sobre 7, menos, quando x for 1, substituindo o limite inferior, vai ficar menos 1 a sétima. E o π está multiplicando isso tudo. Então vai ficar π vezes 127 sobre 7. Esse é o volume. Bom, quando a função f de x é negativa em alguns pontos do intervalo, o que acontece? A fórmula permanece válida. Por quê? Porque o módulo de f de x ao quadrado, aqui, o módulo de f, não quer escrever de nenhum quadrado. O módulo de f de x ao quadrado é igual à própria f de x ao quadrado. Por quê? Porque como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Isso, geometricamente, a gente também entende da seguinte forma. Olha esse primeiro gráfico, onde a gente tem uma parte positiva e uma parte negativa. Esse segundo gráfico, onde a gente tem a parte positiva igual ao anterior e uma outra parte positiva, que é o rebatimento dessa. Só que quando a gente gira essa região aqui do primeiro em torno do eixo x, e quando a gente gira essa segunda região em torno do eixo x, olha só, o sólido gerado é o mesmo. Se o sólido gerado é o mesmo, aqui no volume eu não preciso me preocupar se de fato a função é sempre positiva, porque ela está elevada ao quadrado, certo?
Então, primeira coisa importante. Segunda coisa, quando ao invés de girar ao redor do eixo do x, a região A gira em torno do eixo y, o que vai acontecer? Agora o meu cilindro ele vai estar nessa posição aqui, ó. Agora esse aqui é o meu cilindrinho, ou o meu disco. E aí o que acontece? O raio agora é um valor de x. O raio agora é um valor de x. Esse raio que é um valor de x, ele vai precisar ser escrito como uma função de y. Quer dizer, eu vou ter que trabalhar ao contrário. Ao invés de trabalhar com o tradicional, que a gente trabalha geralmente, que é o y como função de x, aqui a gente vai ter que trabalhar ao contrário. O x como função de y, ou seja, o x como um g de y. E a altura do meu cilindro, ó, agora ela está na vertical. Então a altura do meu cilindro é um dy. Então a nossa integral vai ser parecida, vai ser uma integral de C até D. Aqui eu peguei valores fixos, mas na verdade esse 1/4 é o C. Opa! E esse quadro aqui seria o D. Então a integral do valor inicial, que é C, até o valor final, que é D. O π, né? Claro que eu não posso esquecer por causa do πr2. Então o π saiu da integral. E aqui a minha função, ao invés de ser um f de x, vai ser um g de y. Porque o x está escrito como função de y. Então g de y ao quadrado dy. Vamos chamar a atenção para essa forma. Bom, aí vamos fazer um exercício. Se f de x é x ao quadrado, de novo, determine o volume do sólido gerado pela revolução em torno do eixo x da região sobre o gráfico de f no intervalo de 1 a 2. Parecido lá com aquele, né? Só que agora é f de x igual a x ao quadrado. Então, olha só, quando a gente gerar isso em torno do eixo x, vai gerar um sólido que vai ser assim. Aqui vai estar o meu sólido. E aí, quando eu dividir isso aqui nos discos, quando eu fatiar isso nos discos, eu vou ter o volume, vai ser π vezes a integral de 1 a 2 da minha função, que é x ao quadrado elevado ao quadrado dx. Daí isso fica π que multiplica a integral de 1 a 2 x ao quadrado da x à quarta dx, que é π vezes integral de x à quarta, x a 5 sobre 5, variando de 1 a 2. Aí o valor da função no limite superior, 2 à quinta, é 32 sobre 5. Menos o valor da função no limite inferior, que vai ficar 1 à quinta, que é 1, sobre 5. Daí vai ficar π vezes 31 quintos. Esse é o valor daquela área. Ou, perdão, esse é o valor daquele volume, né? Aí, exemplo 2. Se f de x é x ao quadrado mais 1, determine o volume do sólido gerado pela revolução em torno do eixo x da região tal. Mesma coisa. Volume vai ser π vezes a integral de menos 1 até 1 da minha função f de x dx. Aí vamos prestar atenção para resolver essa integral. Vai ficar π vezes a integral de menos 1 até 1. Resolvendo isso aqui, esse produto notável, a gente tem x à quarta mais 2x2 mais 1 dx. Aí vamos integrar todo mundo. Isso aqui é integral de x à quarta. É x a 5 sobre 5 mais 2x ao cubo sobre 3 mais x. Isso aqui variando de menos 1 a 1. Aí o valor da função no limite superior vai ficar π que multiplica 1 quinto mais 2 terços mais 1. Vou botar aqui um colchete, porque agora eu tenho que fazer menos o valor da função no limite inferior. Menos 1 à quinta dá menos 1 sobre 5, mais 2x ao cubo vai ficar menos 2 sobre 3, menos 1. Portanto, isso vai ser
sinal de menos antes do parênteses muda os sinais. Aqui eu repeti, porque quando acaba a linha a gente repete o sinal na linha de baixo. Então isso aqui vai ficar π que multiplica. 1/5 mais 1/5 vai dar 2/5. 2/3 mais 2/3 vai dar 4/3. E 1 mais 1 vai dar 2. Aí vou tirar MMC aqui, o MMC é 15. Então fica π que multiplica 15. Aí 15 por 5 dá 3, vezes 2, 6. 15 por 3 dá 5, vezes 4, 20. E 15 por 1 dá 15, vezes 2, 30. Logo, isso dá 56 sobre 15 π unidades de volume.